faculdade. Na faculdade, tipo, o nego me colocou pra baixo pra caramba, eu fui procurar meios alternativos de educação. O que aconteceu na faculdade pra te colocarem pra baixo? Na faculdade, pra me colocarem pra baixo, foi que eu cheguei no primeiro dia e a única coisa que falaram pra mim foi: estejam preparados pra virar à noite, pra virar um zumbi, pra trabalhar igual um escravo e ficar pobre pro resto da vida. Ou seja, tipo, para um aluno que acaba de entrar na faculdade, receber uma notícia dessa de design, principalmente eu que tenho essa história na minha casa da minha mãe que se superou pra caralho, não sei o que. Então sempre tive uma vontade de crescer e eu sempre tive um exemplo em casa de que era possível. Então nunca desacreditei dos meus sonhos. E aí eu chego na faculdade e o que eles fazem é dar um soco na minha cara, praticamente, com essas palavras. E aí eu fui procurar meio alternativo e fui pra perestroika. E aí na perestroika que eles começaram a o tempo inteiro falar sobre propósito, e foi a aula de empreendedorismo criativo, de design thinking, de não sei o que. Eu fiz todos os cursos em 6 meses. Então eu tava com aquilo borbulhando na minha cabeça de que eu precisava ter um propósito. E eu comecei a me questionar do porquê que eu tava fazendo joia. Se joia não ia mudar a vida de ninguém fazendo joia. Na verdade, na minha cabeça isso era o maior símbolo de coisa supérflua que tinha, com tanta gente com fome no mundo e etc. A pessoa vai pegar o dinheiro pra comprar joia. E aí eu decidi sair, ir embora da joalheria, decidido fazer outra coisa. Vou montar uma produtora de cinema com os meus amigos. Vou fazer teatro, vou fazer filme, vou fazer sei lá o quê. E comecei a pensar em um monte de coisas que eu poderia fazer que tivesse um sentido maior do que aquela superficialidade toda que eu via nas joias. Aí eu comecei a estudar teatro, e quando eu comecei a estudar teatro, eu li um livro do Stanislavski, e ele falava no livro dele da importância social do teatro, que você consegue mudar um monte de vida de um monte de pessoa, porque se você consegue interpretar um papel tão bem a ponto da pessoa que está na plateia conseguir se identificar com aquele papel, se ver naquela pessoa, se ver naquela história, mudar a vida dela mesma, você está fazendo um projeto social. Cada vez que entram 500 pessoas no teatro para te ver, 500 pessoas podem sair diferentes lá de dentro, e assim você vai mudando o ecossistema que você vive, né? Depois de várias coisas que aconteceram, eu tive um insight de que também não era só o teatro, que não era o teatro que ia me fazer feliz, porque ele não era o porquê do Golden Circle que eu estudei, ele era o quê. Então é o porquê para depois você pensar no como, para depois você pensar o que você vai fazer. O porquê, o que me dava vontade de me mexer e sair de casa e viver minha vida e construir coisas e ter uma empresa e etc. O porquê era para poder, quem sabe, inspirar as pessoas, ou então fazer com que as pessoas consigam mudar a vida delas também, inspirar as pessoas para mudarem as próprias vidas, né? Porque a vida inteira eu vi um monte de gente que tem que vive infeliz com o trabalho e só é feliz no final de semana, e eu nunca acreditei nisso. Então aí eu comecei a me perguntar, mas como que eu quero mudar a vida das pessoas? E o meu como era contando histórias que tocassem essas pessoas, histórias que inspirassem essas pessoas. Então eu queria mudar a vida das pessoas contando histórias. E no caso a joia já era um meio que eu já estava mais acostumado, e eu vi uma oportunidade de crescimento mais rápida e maior. Mas as peças que contam histórias e que tocam mais pessoas são peças mais pessoais. Então seriam peças de a mãe da menina que faleceu e deixou um anel para ela, e ela não consegue usar porque é um anel muito antigo, etc. E ela quer refazer um anel de uma forma que ela consiga usar no dia a dia, e ela gostava muito da mãe, só que a mãe brigava muito com o pai, e aí não sei o que, blá, blá. Então ela me conta a história dela, a cliente me conta a história dela, eu entendo como que eu vou contar aquela história na joia, e crio essa joia para essa pessoa, e ela vai propagando a história, a própria história dela, pelo meu ponto de vista, e assim vai inspirando outras pessoas. Deu para entender? Não. Essa joia especificamente, o ourives que fez essa joia estava sem falar com o filho. E depois que ele viu o significado da joia, ele voltou a falar com o filho depois de 5 anos.